Olá, bem-vindos ao nosso quarto episódio do Biomedcast. Hoje estamos aqui eu, Vanessa, Soraya e nossa convidada especial, a professora Kelly Cristina. Nós vamos hoje explorar um pouquinho sobre a cosmetologia na biomedicina, não é isso, Soraya? Isso mesmo, Vanessa. E para nos orientar, como você mesmo já disse, estamos aqui com uma doutora, uma mestre doutora maravilhosa, a professora Kelly Cristina Santos. Ela vai nos dizer um pouquinho e nos contar um pouco sobre mitos, verdades da biomedicina estética e dentro da cosmetologia. Mas antes eu vou apresentar um currículo invejável, maravilhosamente, dessa professora maravilhosa. Então, ela possui graduação em farmácia, habilitação em indústria pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná, também possui especialização em farmácia homeopática e em farmácia estética. Atualmente é professora dos cursos de agronomia, biomedicina e farmácia da Universidade Tuiuti do Paraná e na pós-graduação em biomedicina e farmácia estética do Instituto de Saúde Esportiva e Estética e Clínica. Tem experiência nas disciplinas de tecnologia de produtos naturais, fitoterapia, fitoquímica, química medicinal e farmacêutica, homeopatia, aromaterapia, química, bioquímica, tricologia, cosmetologia bioética, cosmetologia e bioética, tecnologia farmacêutica e farmacotécnica. Que currículo, né, gente? Não é à toa que ela está aqui. Muito obrigada por comparecer aqui com a gente. É isso mesmo o seu currículo ou eu falei alguma coisa? Ou faltou Esqueci alguma coisinha? Não esqueceu. O problema é que quando o currículo começa a ficar extenso, é que a idade também, né? Mas vou dizer que não parece. Ai, que bom, né? Mas é por isso que a gente está aqui hoje, né? Com certeza. Bater um papo descontraído, professora, sobre a cosmetologia, então, vamos né? lá. Vamos lá. Professora, poderia nos contar um pouco sobre a relevância da cosmetologia na biomedicina? Então, pessoal, o que é cosmetologia? Sempre que a gente está falando de cosmetologia, a gente está falando de formulações que a gente vai ter a presença de ativos, né, de compostos ativos, né, ativos cosméticos ou cosmecêuticos, em que esses ativos eles vão estar presentes dentro de um veículo, né, que é uma base que vai ter por finalidade levar esse ativo até o local de ação, tá? Quando a gente fala de um produto cosmético, normalmente a gente está falando de produtos que têm uma ação mais superficial. E quando esses produtos que têm essa ação mais superficial, eles vão ter uma ação normalmente mais de uma ação de limpeza, uma ação de modificar a aparência, uma ação, né, de proteger aquela pele. Hoje em dia, o que a gente observa? Que existem produtos que vão ter ativos que vão ter uma ação mais profunda na pele. Tá? Então, quando a gente aplica eles vão ter uma capacidade de permear a pele, né? Ou seja, eles conseguem entrar na epiderme, podem chegar nas camadas mais profundas da epiderme, até a camada basal, ou podem chegar até o tecido subcutâneo, e nessas regiões eles podem ter algum tipo de efeito sobre a bioquímica, sobre a fisiologia desse tecido. Quando a gente chega a ter esse tipo de ação, a gente fala que esse tipo de atividade é uma atividade cosmecêutica. Tá? Então, os produtos cosméticos, né, a gente pode dizer que eles podem ter essa ação cosmética ou cosmecêutica, de acordo com o grau de ação do ativo. Tá? Então, os cosméticos hoje, eles podem ter atividades mais profundas. A gente não fala que eles têm somente uma ação superficial, desde que eles estejam veiculando esses ativos que a gente chama de cosmecêuticos. Não sei se ficou claro, né? Poderia dar um exemplo de algum produto de cosmético, um cosmecêutico, e ainda tem um terceiro, que são os cosmecêuticos? Os nutricosméticos. Então, como exemplo de um produto cosmético, eu vou poder dar para vocês como exemplo um creme Nivea de latinha, tá? Aquele bem antigo, né, que as nossas mães, as avós utilizavam. Esse é um produto, né, que é basicamente um creme que tem uma grande quantidade de gordura na sua formulação, uma grande quantidade de fase oleosa, que quando a gente aplica ele sobre a pele, o que ele vai fazer? Ele vai formar uma camada protetora na superfície da pele, que vai impedir a evaporação da água.
Então, a nossa pele, ela constantemente está perdendo água para o meio externo. A gente chama essa água de água transepidermal. Quando a gente faz essa cobertura com esse creme que é rico em gordura, essa gordura ela impede essa perda dessa água transepidermal. Então, essa água ela fica encharcando, tá? Ali a superfície do nosso extrato córneo. Esse tipo de ação é uma ação mais superficial. A gente fala que ele está ali protegendo, né? Está ajudando na hidratação por uma ação protetora. Então, é um efeito mais cosmético. É um produto que a gente utiliza, por exemplo, para lavar o cabelo. Está lavando o couro cabeludo, está lavando o cabelo. É mais uma ação superficial. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um sérum que tem uma vitamina C, que eu estou utilizando ele devido à sua ação antioxidante, essa vitamina C presente dentro do sérum, ela vai ter que, ao ser aplicada na superfície da pele, ela vai ter que atravessar o extrato córneo, chegar até as camadas mais profundas da epiderme e pode até mesmo chegar na derme ou no tecido subcutâneo. E sobre essa região, tanto das células vivas da epiderme quanto no tecido subcutâneo, ela pode ter um efeito antioxidante. Ou ela pode até mesmo atuar, né, sobre os fibroblastos que estão presentes lá no tecido subcutâneo, de repente atuando, né, como um cofator, né, para a produção de vitamina C. Perfeito. Da vitamina C não, para a produção de colágeno. Tá? Então, daí o que a gente fala? Quando ela está atuando a esse nível, né, qual que seria o papel dela? Ela está tendo uma ação sobre a química, sobre a bioquímica, neutralizando um radical livre. Daí a gente fala que está tendo uma ação cosmecêutica. Então, perfeito. A vitamina C presente dentro de um produto cosmético, ela tem uma ação cosmecêutica. Essa ação cosmecêutica também pode até mesmo chegar a ser despigmentante. Um creme com, por exemplo, um ácido cógico, né? Ou um ácido fítico, um arbutin, né? um tipo de preparação que a gente utiliza, por exemplo, para tratamento de um melasma. Tá? Esse tipo de formulação, ela vai ter um ativo que vai atuar sobre o melanócito, né? Vai inibir a produção do pigmento melânico. Uhum. Como ela vai atuar sobre uma célula viva, né? Atuando, inibindo uma produção de uma substância química, a gente costuma dizer que é uma ação cosmecêutica. E os nutricosméticos? O que seriam os nutricosméticos, né? Eles não são considerados cosméticos. Tanto o cosmético quanto o cosmecêuticos, para a Anvisa, eles são considerados a mesma coisa para a Anvisa. Para a Anvisa não existe diferença na legislação. Os dois, para a Anvisa, são a mesma coisa. Tá? Para nós, aqui dentro da biomedicina estética, a gente sabe que o cosmético ele tem uma ação mais superficial. O cosmecêutico ele teria uma ação mais profunda, né? Ele teria uma ação mais efetiva. Mas para a Anvisa não teria diferença. A Anvisa ela categoriza os produtos cosméticos de acordo com o grau de risco, grau 1 e grau 2. Tá? Agora, os nutricosméticos, eles entram numa outra categoria de produtos perante a Anvisa, que a gente chama de alimentos. Tá? Por quê? Porque os nutricosméticos são substâncias que a gente não vai aplicar topicamente na pele. Os nutricosméticos a gente ingere. E por que hoje em dia a gente tem essa categoria de produtos, né, que a gente ingere? Justamente pelo fato de que a nossa pele ela atua como sendo uma barreira. Então, quando a gente estuda a pele, né, o que a gente sabe? Que a gente tem uma camada da nossa epiderme, que é o extrato córneo. O extrato córneo é uma barreira que vai impedir a penetração da maior parte de substâncias químicas que a gente aplica na superfície da pele. E a gente fala assim, graças a Deus que a gente tem essa camada córnea, porque senão a gente, né, já não estaria mais aqui. Então, ela faz parte, né, até mesmo de uma proteção imunológica do nosso corpo. Né? Então, o que acontece? A maior parte das substâncias, elas têm uma dificuldade para entrar adentrar e ter um efeito, né, na nossa pele. Então, quando a gente fala dessas substâncias que são os nutricosméticos, seriam substâncias que a gente faria ingestão e essas substâncias, ao serem ingeridas, ao serem absorvidas pelo nosso trato digestório, elas entrariam na nossa corrente sanguínea, elas chegariam pela nossa circulação até a nossa pele
e na nossa pele elas teriam algum tipo de efeito. E daí, de acordo com o tipo de substância presente nesse nutricosmético, ela também pode ter diferentes efeitos. Então, se a gente está fazendo uso de um extrato vegetal que é rico em antioxidante, a gente vai ter, se essa substância, ao chegar no nosso tecido subcutâneo, ao chegar na nossa pele, pelos vasos sanguíneos, a gente vai ter um efeito antioxidante. Se a gente está fazendo, por exemplo, uso de uma vitamina C, essa vitamina C, ao chegar na nossa pele, ela vai atuar como antioxidante, ou ela vai ter um efeito, por exemplo, para atuar, né, sobre as enzimas que são importantes, né, para fazer a produção de colágeno, que é a lisil e a prolioxidases, que são enzimas que precisam da vitamina C para se tornarem ativas. Se a gente tem, por exemplo, minerais, né, como zinco, selênio, né, nós temos vitaminas. Essas vitaminas, elas são cofatores que são essenciais para a síntese de algumas substâncias importantes tanto para a pele quanto para cabelo. Então, a gente chama que os nutricosméticos é uma forma da gente tratar a nossa pele, tá? Tanto pele, quanto unhas, quanto cabelos, tá? Então, é uma forma da gente tratar de dentro para fora. O cosmético, a gente costuma dizer, tanto o cosmético quanto o cosmecêutico, que é uma forma de fora para dentro, tá? Então, quando a gente une, né, esses dois tratamentos, muitas vezes a gente chega a resultados mais interessantes. Não é à toa que o pessoal fala, né, que todo mundo, a gente é o que a gente come, querendo ou não. Sim. Influencia em tudo. Até na nossa pele, cabelo, unha. Só que uma das coisas que a gente tem que diferenciar é que esses nutricosméticos, né, eu costumo ser até às vezes um pouco reticente, é que, diferentemente dos medicamentos, os nutricosméticos, eles não têm, muitas vezes, os estudos clínicos, né, com um estudo populacional que tem a mesma relevância do que um estudo que é feito para medicamento. Sim. Tá? Então, muitas vezes são utilizados, né, como sendo uma prova de comprovação, estudos in vitro, tá? Estudos em cultivo celular, ou às vezes uma população muito pequena, que daí, digamos assim, né, que faz com que careça daí de evidência científica, né? Que daí seria o caso do colágeno, que até hoje a gente fala, mas será que o colágeno, né, o colágeno que a gente consome, ele é efetivo para a pele? Mas será que aquele colágeno de tal marca, que é o peptídeo bioativo de colágeno, né, que sai tão caro, né, que a gente manda manipular, será que ele é efetivo? Né? Não tem estudos, né? Existem alguns estudos, mas são estudos que a gente fala que são pobres. Ah, mas, prof, eu vi que tem estudos, mas não são estudos, digamos assim, que a gente pode dizer que eles realmente são capazes de afirmar com 100% de segurança que eles são efetivos. Até tem um produto que é muito utilizado, que eles falam que é um protetor solar oral, que acho que é o polipódio leucotomus. E daí, isso daí é uma coisa bem interessante, Vanessa. O termo que muitas vezes é utilizado é um termo muito perigoso. Exatamente. Porque quando a gente fala assim, fotoprotetor oral, o que dá a impressão para a pessoa? De que ela não precisa passar. Exatamente. E não é bem assim. E daí a pessoa, às vezes, deixa de utilizar o fotoprotetor tópico e passa a utilizar somente o oral. E não é isso, tá? Porque quando a gente fala de fotoproteção, tá? A fotoproteção tópica, né? Toda vez que a gente fala de um fotoprotetor, o fotoprotetor, ele está... Como eu posso explicar para vocês? Ele está impedindo que a maior parte das radiações ultravioleta do tipo A e do tipo B, eles atinjam a nossa pele. Tá? Então, a gente nunca vai ter um fotoprotetor cosmético que seja capaz de barrar 100% das radiações, tanto a tipo A quanto a tipo B. Existem duas radiações, radiação UVA e radiação UVB. Essas radiações, elas causam danos diretos à nossa pele. Tá? O que são esses danos diretos? A gente vai ter, a curto prazo, avermelhidão, bronzeamento, formação de manchas. A longo prazo, a gente tem o aumento do risco de câncer de pele, a gente tem o aumento, né, do fotoenvelhecimento. Esses danos, eles são tantos danos que acontecem a nível molecular no DNA, mas a gente também tem um estresse oxidativo. Toda vez que a gente expõe a pele à radiação ultravioleta,
a gente aumenta o estresse oxidativo nesse tecido. Quando a gente faz o uso do fotoprotetor, a gente impede tanto o dano direto da radiação, que seria aquele dano molecular, que é devido, né, ao efeito da radiação sobre o DNA, né? Então, um dano direto ali da radiação, e a gente também reduz o estresse oxidativo. Tá? Agora, quando a gente fala do uso somente desses fotoprotetores orais, o que eles fazem? Eles só reduzem o estresse oxidativo. E pegando esse gancho, professora, a questão do fotoprotetor. Tem um que é químico e outro que é físico, não é Exato. isso? E como que funciona esse mecanismo de cada um? Vou aqui abrir um pouquinho mais para explicar o que seriam esses fotoprotetores. Quando a gente fala de fotoprotetor, tá? A radiação solar, tá? Ela chega até nós na forma de vários comprimentos de onda, tá? Então, a gente recebe, quando a gente se expõe ao sol, os raios infravermelhos, que são aqueles raios que a gente não enxerga, mas que estão aquecendo a nossa pele. A gente, quando se expõe ao sol, a gente também está recebendo os raios que formam a luz branca, que são aqueles que estão clareando o dia, que faz com que a gente possa estar aqui uma olhando para outra, né? E a gente recebe também a radiação ultravioleta, que daí a gente vai estar recebendo o UVA e o UVB. Esses raios a gente não enxerga e a gente tem os efeitos deles sobre o nosso corpo, tá? O que acontece? Essas radiações, tanto a radiação UVA quanto a radiação UVB, elas são absorvidas por certas moléculas que a gente chama de cromóforos que estão presentes na nossa pele. O que são cromóforos? São moléculas capazes de absorver determinados comprimentos de onda, tá? Então, quais cromóforos que existem na nossa pele que são capazes de absorver? Cromóforos que existem naturalmente na nossa pele que absorvem, né, radiação UVA e radiação UVB. A gente vai ter a presença da melanina. Então, a melanina, ela absorve radiação ultravioleta. Quem mais? A gente vai ter o ácido urocânico, que é produzido pelo suor. A gente vai ter o DNA, que absorve a radiação ultravioleta. E a gente vai ter certos aminoácidos que estão presentes na elastina. Então, essas moléculas, toda vez que a gente se expõe ao sol, são elas que vão estar absorvendo a radiação. Só que o que acontece? Somente a melanina e o ácido urocânico é que tem a finalidade de fazer essa absorção. Tanto o DNA quanto os aminoácidos presentes na elastina, eles não têm esta finalidade. Só que conforme eles começam a absorver, eles começam a sofrer dano. Então, eles começam a absorver essa radiação e essas moléculas começam a sofrer, digamos assim, um desgaste. Elas começam a sofrer uma quebra. Elas vão se enfraquecendo e elas podem sofrer um rompimento. Sofrem lesão, tá? Quando a gente, então, não tem a melanina em quantidade suficiente na nossa pele, tá? O que a gente vai ter? Uma probabilidade maior da gente ter fotoenvelhecimento com o tempo, da gente ter queimaduras de pele, da gente ter câncer de pele, tá? E para evitar que a gente tenha esse tipo de danos, a gente faz uso do fotoprotetor. O que o fotoprotetor ele vai ter? Ele vai ter na sua composição a presença de substâncias que têm a capacidade de absorver essa radiação. Então, se a gente tem o filtro químico é uma molécula que vai agir como se fosse uma melanina. Então, o filtro químico ele tem uma estrutura que é capaz de absorver a radiação. Então, ele é um cromóforo que consegue absorver a radiação ultravioleta, tá? Tanto a radiação UVA ele precisa absorver, quanto ele também vai precisar absorver a radiação UVB. E ele, ao absorver, ele vai transformar essa radiação num outro tipo de energia que é menos deletéria, tá? E a gente tem os filtros que a gente chama de filtros físicos. O filtro físico ele faz a reflexão da luz. Então, enquanto o filtro químico ele absorve e transforma uma energia que é a radiação ultravioleta numa forma menos deletéria de energia, o filtro físico ele faz uma reflexão, tá? Uma refração, uma difração da luz. Normalmente, a gente observa a presença desse filtro físico mineral naqueles fotoprotetores que, quando a gente aplica na pele, ele deixa aquele fundinho branco.
tá? Aquele fundo branco são das partículas que vão ficando depositadas na superfície da pele. Então, aquelas partículazinhas, assim, parece assim, um talco, muitas vezes, que fica. Então, aquilo lá, o que ele vai fazer? Ele vai refletir a luz, tá? Esses tipos, hoje em dia, a gente tem no mercado produtos que eles vêm como sendo fotoprotetor mineral, tá? Ou protetor solar mineral. O que isso indica? Que esse fotoprotetor só tem filtro mineral ou só filtro inorgânico, né? Filtro físico ou inorgânico. Fotoprotetor mineral é o mais indicado para a pele de crianças e para quem é da área da biomedicina, ele é o mais interessante para ser utilizado em pele que passou por sensibilização. No caso de tratamentos. Tratamentos. Então, uma pessoa fez um microagulhamento, fez um peeling, a pessoa está com uma pele sensibilizada, essa pele ela está mais permeável. Por quê? Porque você causou algum tipo de dano no extrato córneo. Então, se você aplica um fotoprotetor que tenha filtro químico, o filtro químico, essas substâncias químicas, a gente não deseja que elas sejam absorvidas pela pele. Então, se você aplica ele numa pele sensibilizada, você vai estar fazendo com que aumente a permeação. Então, a gente evita utilizar um fotoprotetor que tenha filtro químico numa pele sensibilizada e dá preferência para utilizar fotoprotetor com filtros físicos. Muito interessante, Perfeito. né? E em relação a esses, que a professora falou, cosméticos, cosmecêuticos, nutricosméticos, nós como biomédicos estetas, a gente pode estar prescrevendo? Sim, com certeza, tá? E eu acho que é extremamente importante que o biomédico, o esteta, o profissional de estética, ele além de fazer os procedimentos, ele saiba reconhecer os tipos de pele, né, dos pacientes que ele está tratando e ele dê orientações sobre o skincare das pessoas, né, dos seus pacientes. Porque não é só o procedimento, né, não é somente o botox, o preenchimento, o bioestimulador. Né, o cuidado que a pessoa tem em casa, aquele skincare, a rotina de cuidado diário, é que vai fazer realmente que essa pele ela fique realmente em bom estado. Né? É a hidratação, é o cuidado, né, da fotoproteção, é a higiene correta daquela pele. Né? Como eu falo, né, é o feijão com arroz. É o básico. O básico ele faz a longo prazo, né, e também até a curto prazo, ele faz bastante a diferença. Então, conforme eu costumo dizer, né, a rotina de cuidados diários ela tem que começar desde sempre, né? A gente fala que tem que começar já na adolescência, de preferência. Mas a maioria das vezes a gente pergunta para o paciente, o que você usa no rosto, o que você costuma utilizar? Eles, nada. Eu uso só o hidratante e filtro solar, mas você lava o rosto com o quê? Com o próprio sabonete de corpo. É recomendado? Não. Primeira coisa, exatamente, presta atenção na aula. Isso eu já sei, mas então, acho que o pessoal de casa não está sabendo. Quem já ainda foi meu aluno já sabe, né? Porque é uma das coisas que eu pego no pé, né? Eu falo sempre, né? Qual que é o problema do sabonete que a gente fala, sabonetes em barra? pH, né? Eu sempre falo, o biomédico estuda, com o professor Paulo, pelo menos aqui, pH, a importância do pH. Que a gente chama, né, do pH fisiológico, tá? Então, o pH da nossa pele, ele fica ali em torno de 5,5, pH da pele de um adulto. E quando a gente fala dos sabonetes em barra, que são os mais comuns, eles vão ter um pH em torno de 10, de 10,5. O que ele vai fazer? Se a pele for muito oleosa, ele retira muito a oleosidade da pele, tá? Então, ele desengordura essa pele, mas a pele oleosa, o que ela faz? Quando você retira demais oleosidade, você faz o efeito rebote. Tá? Então, você aumenta ainda mais a oleosidade dessa pele. Se essa pele ela tiver uma tendência a ser uma pele mais desidratada, você vai cada vez mais desidratar. Então, essa pele ela começa a ficar desidratada, começa a ter descamação, começa a ter eczema, começa até a abrir portas, né, para você ter processo infeccioso, muitas vezes ali, inflamatório, infeccioso naquela pele. Né? Então, primeiro cuidado, né? Você tem que utilizar, de preferência, algum tipo de sabonete específico para a pele da face. Tá?
e pode ser, né, idealmente, né, para aquele tipo de pele. Se é uma pele mais sensível, utilizar um sabonete líquido ou um produto para pele sensível. Se for uma pele mais lipídica, uma pele acneica, um produto específico para esse tipo de pele, tá? E hoje em dia a gente tem diversos, né, a gente tem várias linhas, desde linhas mais, não vou falar linhas, digamos assim, que tem um custo mais acessível, tem linhas que são um pouco mais caras, mas de produtos bons em todas as linhas, né? Temos. Então, eu nem falo que seja uma questão assim de custo, né? A gente pode, digamos assim, ter esse cuidado, né? Esse autocuidado, as pessoas podem ter. Isso é importante. E depois o que a gente vê, né? Hidratação, tá? Na hidratação também tem que ser feita de acordo com o tipo de pele. Então, normalmente, os mais jovens, eles não precisam tanto de hidratação, ou melhor dizendo, precisam de hidratação, mas não precisam de uma hidratação que tenha tanta gordura nos produtos, porque a pele já produz bastante óleo, né? A pele já tem uma produção maior de sebo, né? A gente percebe que conforme a gente vai aumentando A idade, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai reduzindo a produção de sebo e daí a gente vai aumentando a carga de lipídio nas formulações. Então, as peles mais desvitalizadas, né? A gente tem uma carga maior de óleo, né? De substâncias lipídicas, tá? Agora, nas peles jovens, elas precisam de uma hidratação, mas são hidratações em cremes em géis, em emulsões que a gente chama de oil free. Né? Então, que vão ajudar a hidratar a pele sem deixar a presença de um óleo. E fotoproteção. Né? A fotoproteção é fundamental, conforme eu já falei. E uma das coisas até que ontem eu estava comentando com uma turma, mais importante do que você utilizar um fotoprotetor, e ainda já pegando o nosso gancho que a gente estava falando antes, um fotoprotetor, de repente, que tem um FPS 60, 80, 100, é fazer a reaplicação do fotoprotetor. Tá? A gente não tem um ganho muito alto de proteção contra a radiação ultravioleta acima de 30. Então, quando a gente sobe do 30 para o 60, para o 90, a gente não está dobrando a fotoproteção, a capacidade de proteger contra a radiação. Tá? A gente tem um ganho mínimo na porcentagem de radiação que esse produto acaba protegendo a pele. E as pessoas, às vezes, elas têm um auto-engano que quanto maior o FPS do produto, mais protegida ela está. E ela não se liga que a quantidade do produto e a reaplicação é mais importante. Tá? Então, a reaplicação do produto é extremamente importante quando a gente fala de fotoproteção. Tá? E a fotoproteção, gente, é ainda a forma mais eficaz da gente prevenir manchas em pele, né, as hipercromias, né, melasma, as hipercromias pós-inflamatórias e o fotoenvelhecimento e câncer de pele, tá? Não tem outra forma mais eficiente, tá? E falando só mais uma coisa, né? Então, eu começo a falar, daqui a pouco eu levo o microfone para casa. A gente está aqui para isso, para tirar todas as nossas dúvidas. E lembrar, né, que o FPS é proteção contra a radiação UVB, tá? A gente que fala de FPS é proteção contra o UVB, e daí a forma que a gente vê se tem proteção contra a radiação UVA é por meio do PPD ou por meio do FPUVA. Caso não tenha essa informação nos fotoprotetores, a gente considera que o valor da proteção contra a radiação UVA será de 1/3 do valor fornecido, né, ali pelo número do FPS. E hoje existem muitos produtos no mercado, é até difícil você escolher. O que a professora indica? Assim, bases, né? Bases que eu digo de produtos. Um sérum, um creme, para que tipo de pele, professora? Você até trouxe ali umas amostras para gente. Então, conforme eu estava falando, né, e eu sei que vocês estão interessadas em saber sobre a prescrição. Isso. Sempre que a gente for falar, por exemplo, como que o biomédico ele pode trabalhar com formulações cosméticas, né? A gente pode trabalhar de duas maneiras. Uma maneira seria prescrever o cosmético, né, ou o dermocosmético, ou o cosmecêutico, que já vem pronto, está numa farmácia
comercial, né? Ou muitas vezes a gente pode comprar em distribuidores específicos, né? Como a Adicus, como a BioAid, como tantas outras empresas. Às vezes a gente pode até comprar pela internet. Outras vezes a gente pode mandar manipular. Então, tanto uma opção quanto a outra são opções interessantes, tá? Qual que é a diferença de um para outro? Quando eu tenho um produto industrializado, eu vou ter um produto que ele vai ter uma concentração e uma base que eu vou utilizar para todas as pessoas. E essa concentração é uma concentração que é pré-determinada. Quando eu trabalho com produtos manipulados, eu posso trabalhar com diferentes concentrações. Então, eu posso adequar aquele produto de acordo com a necessidade do meu paciente. E eu posso fazer mesclas de ativos. Qual que é o objetivo de você fazer uma mescla? Uma sinergia, tá? Então, eu vou dar exemplo para vocês. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com algumas alterações inestéticas, como, por exemplo, uma celulite, ou como, por exemplo, um melasma, a gente tem várias vias que a gente precisa tratar, vias que estão alteradas, que a gente precisa tratar, ou até mesmo uma acne, tá? Então, dá um exemplo aqui que seria o mais simples, que seria uma acne. O que a gente tem de disfunção numa acne? A gente tem o aumento da produção de sebo, a gente tem o aumento de queratina na pele, a gente tem proliferação de micro-organismo, a gente tem um processo inflamatório, a gente vai ter muitas vezes a necessidade de fazer um processo de regeneração, tá? Auxiliar ali numa cicatrização. O que eu preciso colocar dentro de um cosmético? Como que eu faço um tratamento cosmético? O que eu preciso fazer? Nas 5 vias. Exatamente. Então, eu vou precisar colocar o quê? Um ativo que tem uma capacidade de diminuir ou controlar a produção de sebo. Então, eu vou escolher um ativo que tem esse tipo de ação. Vou escolher um ativo que tem uma ação queratolítica ou esfoliante, porque eu preciso reduzir essa quantidade de queratina para fazer a desobstrução ali dos comedões. Eu preciso diminuir a população microbiana. Eu preciso diminuir aquele processo inflamatório e eu preciso ajudar na regeneração daquele tecido. Então, eu utilizo os ativos de acordo com a minha necessidade, certo? Eu não vou utilizar somente 3 ativos ali, cujos 3 têm uma ação esfoliante, ou 3 ativos ali, cujos 3 têm uma ação adstringente. O objetivo é tentar unir o máximo possível, né, de ações que eu necessito ali para aquele tratamento. Se eu estou tratando uma pessoa que tem pele acneica, o que a gente tem que imaginar? Eu vou precisar fazer uma higiene de pele. Então, na higiene, o que eu posso utilizar? Já posso fazer uma higiene com um produto que tem uma ação mais adstringente. Então, um produto, um sabonete de limpeza de pele, que já tem uma ação, né, mais desengordurante para esse tipo de pele e que, de repente, tem a presença de um ácido salicílico. Tá? E daí, por que a gente utiliza o ácido salicílico? Porque ele tem mais afinidade pelo sebo do que outros tipos de ácido. Tá? E daí, qual que é a concentração que a gente utiliza? Daí a gente precisa estudar para saber qual que é a concentração. Tá? Mas aí, o que mais que eu posso colocar? Eu posso colocar também algum tipo de ativo ali que tem uma ação antimicrobiana. Né? Então, a gente vai escolhendo os ativos de acordo com aquilo que o paciente precisa. E daí, depois, o que mais que eu poderia utilizar? Poderia utilizar um gel. Né? Que veículo que eu utilizo? Posso utilizar um sérum, eu posso utilizar um gel. Por quê? Porque são veículos que são mais aquosos. E daí, o fotoprotetor. Que fotoprotetor que eu posso utilizar? Eu vou utilizar um fotoprotetor que seja oil free. E por que é tão importante para um paciente de acne fazer o uso do fotoprotetor? Para não ter manchas. Exatamente. Processo inflamatório. Porque todo processo inflamatório pode gerar manchas. Tá? Então, a gente precisa colocar na cabeça desse paciente a importância da fotoproteção.
Então, faz o tratamento, né? Utiliza muitas vezes um protocolo em cabine, trabalha com peeling, né? Trabalha, né, com procedimentos de limpeza de pele, mas é extremamente importante o home care. Mas tem uma questão aí, professora, que a senhora vai poder ajudar a gente. As pessoas têm um pouco de medo. Eu estou usando um produto para acne, eu não posso usar um produto para mancha. Entende? Eles têm essa dificuldade. Eu, pelo menos, ouço muitas pessoas falarem: mas se eu estou usando esse para acne, eu posso usar esse aqui para mancha, por exemplo? Estou usando um ácido salicílico para acne, eu posso usar um glicólico para esfoliar ali ou para melhorar a mancha? É nesse sentido. Olha, muitas vezes, até o ácido glicólico ele pode ser utilizado. Muitas vezes existe essa associação ácido glicólico a salicílico. Uhum. Porque o salicílico ele tem uma ação mais profunda na pele e o ácido glicólico mais superficial. Então, muitas vezes, até dentro dos produtos tem esse tipo de ação. A gente tem associação desses dois ativos. E muitas vezes a gente vai ter, por exemplo, ativos como, por exemplo, o ácido azelaico, tá? Que ele é tanto utilizado para tratamento de acne quanto para tratamento de hipercromias. Uhum. Tá? Mas esse ele já vem, né, um produto próprio para acne e para mancha. Mas as pessoas usam, por exemplo, né, o ácido hialurônico. Uhum. Aí eu não posso usar o código, sabe? É mais ou menos essa a ideia. Mas o que as pessoas... É que às vezes o que acontece, isso é querem usar tudo ao mesmo tempo na área da estética. Uhum. As pessoas acham que todo ácido é um ácido que vai fazer um peeling, que vai fazer uma esfoliação na pele, tá? Então, isso é um dos grandes mitos que a gente vê dentro da área da estética. Nem todo ácido é um esfoliante ou ele vai fazer um peeling, tá? Então, a gente tem como, por exemplo, os ácidos, né, que causam, né, que vão fazer uma esfoliação, os alfa-hidroxiácidos, né, como o ácido glicólico, o ácido málico, mandélico, o ácido cítrico, o ácido pirúvico. Só que esses ácidos são pH dependentes e também dependem da concentração, né? Então, eles dependem do pH ácido para eles agirem e dependem da concentração. A gente tem um ácido salicílico, que ele não é tão pH dependente. A gente vai ter os polihidroxiácidos, que eles são ácidos que fazem uma esfoliação mais suave. Então, a gente pode utilizar ele em diversos tipos de pele, inclusive peles mais sensíveis, inclusive pele com rosácea. E a gente tem os retinoides. E o próprio fenol, tá? O fenol, apesar de ele ter a função fenol, ele não tem uma função ácida, ele é um ácido. Quimicamente, a gente considera o fenol como sendo um ácido, tá? Apesar dele não ter aquele grupamento carboxila, ele, dentro da química orgânica, a gente considera ele como sendo uma substância que tem um caráter ácido. Porque ele faz uma regeneração celular, né? Não, ele faz, digamos assim, uma necrópole, um dano. Ele faz um dano, né? Um dano abrasivo bem grande, vamos se dizer. Ele faz um dano na pele, né? Mas depois a regeneração a gente, né? Se tudo correr bem, se tudo correr bem, regenera. Vai regenerar bem, né? Entendi. Agora, o que acontece? A gente tem o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, apesar de ele ter a função ácida, ele é o quê? Ele é um carboidrato. É um polissacarídeo. Então, ele vai ter uma ação hidratante. Ele não é utilizado como esfoliante. A gente tem o ácido elágico, tá? O ácido elágico, apesar de ele ter esse nome ácido, ele é um antioxidante. A gente tem o ácido ferúlico. O ácido ferúlico, apesar de ter o ácido ali no seu nome, ele também é um antioxidante, despigmentante. A gente vai ter, quem mais? O ácido ascórbico, que é a vitamina C, tá? Ele vai ser o quê? Um antioxidante, um despigmentante. Nem tudo é o que parece. Não. Então, a gente tem que com cuidar com isso. A gente tem vários ativos cosméticos com o nome ácido, só que a gente não vai dizer que todos eles vão agir como esfoliantes. A gente não pode partir desse pressuposto que todos eles são esfoliantes. E lembrando, para quem está assistindo, não é para todo mundo sair comprando, fazendo, vendo, indo atrás. Precisa passar por um profissional adequado que vai analisar, vai olhar a sua pele, ver seu biotipo, fazer uma anamnese muito grande para poder te indicar
os cosméticos, os nutricosméticos e cosmecêuticos mais corretos para o seu tipo de pele. Exatamente. E o biomédico, ele precisa entender, conhecer, né? Estudar, aprender, né? Os tipos de pele, né? Fazer anamnese de pele, reconhecer as diferenças de pele, conhecer, né, essas bases, né? Conhecer prescrição de cosméticos, né, que é uma coisa que precisa ser estudada, entender, eu sempre falo, né, como é que a gente aprende, né, a tratar algo. Antes de aprender, eu vou precisar estudar a etiopatologia daquela disfunção. Tá? Voltando até acho que no primeiro, segundo Biomedcast que a gente fez, lembra? Que a gente até comentou que todo mundo, a maioria das mulheres que entram para a biomedicina querem o lado da estética. E todo mundo, é porque eu não estou aprendendo nada de estética, mas, gente, desde a anatomia, bioquímica, biomol... a gente precisa saber tanta coisa para a gente chegar a ser um bom biomédico esteta que, para a professora falando, voltou com química, voltou lá na biologia, voltou na fisiopatologia. Então, assim, a gente precisa entender de todas essas matérias que lá no início todo mundo fala, para quê? Como que eu vou usar? Exatamente. E no fim... Porque se você quer ser um profissional respeitado, você vai ter que ter embasamento. Exatamente. Porque você não é um mero injetor ou aplicador. Exatamente. Que hoje em dia é o que mais A tem. técnica é extremamente importante. Sim. Mas saber o porquê você está fazendo e saber como que você vai aplicar e qual desses você vai escolher para ela, se esse é para você ou se esse é para você, qual ativo, isso você só vai saber se você estudar. Quem nunca saiu com uma receita na mão de um monte de coisa que vai ter que mandar manipular lá tudo junto, aí você vai num profissional que realmente conhece, aí olha e fala, mas esse aqui está cortando efeito desse, que está cortando efeito desse, por que misturou com esse? Na realidade, a pessoa acabou jogando dinheiro fora por não conhecer, né? Fez o paciente. Exatamente. E não vai fazer efeito no paciente, o paciente não volta. Que nem a gente fala assim, aquela velha história, né? O tal do... que eu sempre faço uma pegadinha, né? Tal do creme com colágeno. Para que serve creme com colágeno? Todo mundo vai falar, para que serve creme com colágeno? Para sustentação da pele, né? Nunca. Mas a sustentação está tão profunda. Por que a gente não pode dizer que um creme com colágeno é para sustentação? Em primeiro lugar, o tamanho da molécula de colágeno. É uma proteína, é uma macromolécula. Daí vocês estudaram proteína onde? Na bioquímica. Vocês estudaram histologia. Na histologia, vocês estudam tecidos epiteliais e vocês veem que os tecidos epiteliais, eles são justapostos. Como é que uma macromolécula vai passar? Não penetra. Né? Exatamente. E daí vocês estudam imunologia. Como que o colágeno de uma proteína animal, o que acontece se ele entra dentro do nosso corpo? A professora Helenice tem siricutículo. Né? Vão todos ser fagocitados. Não, minha filha, a gente tem uma reação imunológica. Olha lá. Então, a gente precisa ter esse conhecimento que todas as disciplinas, por mais que... Estão tudo interligadas. Diretamente ela não fale da estética, mas que indiretamente elas vão fazer a diferença. E vão dar as habilidades, né, e principalmente competência para você ser um bom profissional dentro dessa área. É verdade. Por isso que a gente tem que estudar, né? Exatamente. E foi muito legal, né, essa explanação de tudo que a gente já viu e aprendeu aqui. Professora, muito obrigada. Nossa, foi muito bom essa tarde. Maravilhosa. Aqui, né? A gente aprendendo. Eu falo que a gente podia ficar horas e horas aqui falando sobre isso. Mas já acabou? Mas é que o nosso tempo é restrito com vocês. A gente não consegue continuar, mas a gente pode fazer outros, né? Claro. Nada impede, né, professora? Bora. Aí, vamos lá. Então, muito obrigada, professora Kelly. E a gente quer deixar um recado para os nossos ouvintes. O que a professora recomenda nos usos de cosméticos, cosmecêuticos? Uso de cosméticos e cosmecêuticos, o que eu recomendaria? Para quem, vamos dizer assim, para quem não usa nada ou acha que não precisa... Um ativo. O principal, assim, para você começar.
Fotoproteção, né? Isso aí. E vamos lá. Mas se eu tivesse que falar hoje, eu ia dizer assim, o skincare básico. O que seria? Que seria higiene, uma vitamina C antioxidante, que pode começar a usar. A maior parte do nosso público aqui é jovem, né? Como nós. Sim. Com certeza. Né? Esse pessoalzinho aqui da nossa idade, né? 20 aninhos. Já dá de começar a fazer o cuidado da pele, né? Para chegar, né? Bem aos 30, aos 40 e 50 anos. Que daí seria o uso realmente de sérums antioxidantes. Tá? Então, vitamina C ou outro sérum antioxidante já pode começar a fazer o uso. E fotoproteção. Sempre. Se começar a cuidar da pele, quanto antes começar a cuidar, 17, 18, 19 anos, né? Vocês vão perceber que a gente consegue postergar daí vários tratamentos que são mais invasivos, né? Professora, lembrei agora, porque o verão está chegando, espero que tenhamos verão. Fotoproteção de corpo pode ser usado no rosto? Não. Evitar, principalmente porque os de corpo, às vezes eles escorrem mais e às vezes o tipo de filtro que é utilizado no corpo, ele pode causar algum tipo de irritação no olho, tá? Então, a gente tem que evitar os de corpo no rosto, tá? Porque o que acontece? Quando a gente aplica muitas vezes aqui, né, por mais que a gente não aplique nas pálpebras, conforme a gente começa a suar, eles começam a escorrer e a gente começa a ter a irritação no olho. Então, a gente evita porque eles não são oftalmologicamente testados. Perfeito. Tá aí a dica, então. Tá bom? Professora. Última dica, então. Vai. Vamos lá. Rosto, pessoal. Preferência, né? Principalmente para quem está fazendo procedimento estético, preferência por usar também fotoprotetor com cor, tá? Porque o pigmento também ajuda a proteger contra a luz visível, tá? O pigmento, que é o óxido de ferro, protege contra a luz visível e hoje a gente sabe que a luz visível, que são essas lâmpadas, né, que a gente tem dentro de casa, a luz de tela de celular, elas também têm um efeito prejudicial para a nossa pele. Então não é usar só fotoproteção quando for para o sol. Não. Dias de chuva, ou você que trabalha às vezes em lugares com bastante iluminação, tem que usar. Tem que usar. Tá bom? Perfeito, muito obrigada por Obrigada a todas vocês, essas dicas meninas. maravilhosas. Quero te agradecer imensamente por tirar um tempinho e participar aqui do nosso Biomedcast. Muito obrigada. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Soraya. E vocês que estão nos ouvindo, cuidem da pele, ok? Até a próxima.